Michael Hermani adquiriu sua primeira casa própria no início dos anos 2000. O objetivo inicial era apenas sair do aluguel. Contudo, o processo de aquisição dessa casa, somado à experiência adquirida no ramo de compra e venda de carros, revelou o investidor imobiliário que já existia em Michael. 15 anos depois de fundar a Premier, Michael atualmente se consolidou como um dos maiores investidores do setor de real estate no estado de Massachusetts, administrando um negócio na região de Worcester que conta com centenas de apartamentos só para aluguel, sem contar os imóveis de compra e venda. Michael compartilha conosco detalhes de como ele superou crises e implementou novos conceitos em financiamento imobiliário para criar um negócio que faz dele hoje uma referência de brasileiros que empreendem no exterior. Nós estamos aqui com o Michael e nós agradecemos muito a sua participação aqui no Algo a Dizer. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu soube que você sabe fazer pizza. Se eu pedir para fazer uma aqui agora, você dá conta? Sim, acredito que sim. Não esqueceu? Não esqueci. Onde foi que você aprendeu a fazer essa pizza? Na Golden Cross Pizza, na cidade de Holden, perto de Worcester, sim. E você morava já ali naquela região? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi o primeiro lugar que eu morei, foi ali em Holden. E quando foi mais ou menos que você chegou? Cheguei em junho de 1996. Uau! Você era bem novo, né? Novo, tinha 16 para 16 e meio, algo assim. E já sabia falar inglês ou nada? Teve que aprender do zero? Nenhuma palavra. Se bem que é mais fácil quando você é um pouco mais jovem, mas não deixa de ser um desafio, não é verdade? É um desafio muito grande, E você já chegou trabalhando na pizzaria ou teve alguma outra coisa que você fez antes? Não, quando eu cheguei, eu consegui um trabalho com limpeza. A minha tia me ajudou. E logo depois, a escola também, eu consegui me registrar na high school. Então, eu conseguia trabalhar à noite. Eu trabalhava a noite inteira e ia para a escola na parte da manhã. Só que aí começou a ficar um pouco carregado, porque eu dormia muito pouco. Dormia pouco o quê? 3 horas, 4 horas por dia? Por aí. A gente fazia limpeza, saía para fazer limpeza 7, 8 horas, né, da noite. Trabalhava a noite inteira, chegava bem cedo de madrugada. Tomava um banho, se ajeitava e já tinha escola bem cedo. Então, dormia pouco. Muito pouquinho. Muito pouco, Nossa, e você jovem ali, às vezes até querendo curtir um pouco, conhecer mais os Estados Unidos e sem tempo. Sem tempo. E como foi para você entrar na pizzaria? Aí você saiu da limpeza e foi para a pizzaria? Sim, aí os meus tios me deram, né, essa oportunidade e eu fui entregador de pizza. Naquela época não tinha GPS, era com mapa na mão e também não tinha muita experiência. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha muita experiência em dirigir. Então, aprendi tudo aqui, e foi assim. E é interessante, porque hoje, como investidor em real estate, você ali já era um trabalho que você estava fazendo para conhecer com a palma da sua mão a cidade e a região onde você mais tarde se tornaria um investidor. Sim, eu trabalhei na pizzaria na área de Holden, né? Depois eu acabei mudando para a cidade de Worcester, que é ali pertinho, né? E Worcester é onde hoje eu trabalho eu trabalho nessa área ali, né? Que legal. E como foi para você sair da pizzaria e conseguir um emprego como dealer de compra e venda de carros? Eu sempre gostei muito de carros e muitas vezes quando saía para fazer entregas e sempre via o pessoal que trabalha em escritório, empresários, às 5h30 da tarde, indo para casa, tudo de terno e gravata, dirigindo uma BMW, uma Mercedes, aquilo me encantava. Sim. Então, um belo dia, uma das motoristas que trabalhavam também na pizzaria com entrega, eu comentei, ela era americana, né, que eu tinha muita vontade, gostava muito de carro, aí ela que me deu a ideia, na realidade. Ela falou assim, o que você acha de... Por que você não trabalha nessa área? Você gosta tanto de carro? Aí ela trouxe um jornal e já me mostrou, olha, tem esses lugares aqui que estão contratando. E assim eu liguei, fiz uma... eles aceitaram para fazer uma entrevista, eu fui. Meu inglês não era tão bom, mas assim mesmo eu fui e com muita força de vontade eu consegui o trabalho. E ali
eu consegui também ali aprender a desenrolar um pouquinho mais o inglês e aprender também um pouquinho sobre o mundo dos negócios. Essa foi a primeira concessionária que você trabalhou, não foi? Você depois trabalhou em outras concessionárias. Sim. Depois da Colônia Volkswagen, eu fui trabalhar na Wesley Mazda. Eu tinha um gerente, eu conheci um gerente na Colônia Volkswagen, ele foi promovido, e daí eu fui visitar ele um dia, e ele me ofereceu um cargo que eu achei muito interessante, um assistente de gerente, e aí eu fiz a mudança. Eu saí da Volkswagen e fui trabalhar na Mazda. E você ficou muito bem, tranquilo ali, trabalhando na Mazda durante alguns anos, até que veio a história da primeira casa própria. Sim. Como foi que aconteceu? Você só queria sair do aluguel, você e sua mãe? Sim, exatamente. A minha mãe que teve a ideia, na realidade, né? Ela fez um curso de como comprar a sua primeira casa. E um belo dia eu cheguei do trabalho, ela me falou sobre o curso que ela fez, e então a gente começou a procurar a casa, e na época era bem diferente. A gente foi procurar um corretor e falava mais ou menos o que a gente estava procurando, e ele imprimia ali 6, 7, 8 casas que ele ia mostrar. A gente saía no carro com ele, olhava uma, olhava outra, a gente fez algumas propostas, mas eu tinha gostado de uma casa, só que ela estava no depósito. E eu comentei com ele que se aquela casa, porventura, não fosse vendida, que eu interessava muito para ele ligar para a gente. E entre 2 ou 3 semanas, ele ligou, ele falou: olha, aquela casa que você interessou, ela está disponível. Aí foi ali que a gente começou a primeira. Deu certo. Eu vou te fazer uma pergunta de leigo, porque muitas pessoas às vezes não entendem certos detalhes. Quando você fala aquela casa estava no depósito, alguém tinha dado um depósito, um sinal, e a casa estava fora já de mercado porque alguém estava já sinalizando que iria comprar a casa já com um depósito pago, é isso? Exatamente. No mercado imobiliário é muito comum muitas vezes um comprador dá um sinal e aquela oferta ela se aceita, porém tem um processo. Muitas dessas propostas ou dessas, né, ofertas, elas são feitas com sujeito a ser avaliada, a propriedade, né, sujeita a ser avaliada, sujeito a expensões. Então, nesse processo, sujeita a financiamento. Então, tem muitas coisas que podem dar errado nesse processo. De repente, a propriedade ela é feita uma expensão e ela tem alguma coisa errada e a pessoa não se sente confortável, então ela para por ali. Ou, muitas vezes, passa daquela expensão e chega naquele processo de avaliação, ela não dá avaliação, ou muitas vezes o banco que essa pessoa está trabalhando pede mais documentos, e então não aprova financiamento. Então são várias etapas, é um processo que não é tão simples assim. Então, mas quando essa propriedade volta ao mercado, então o corretor liga e fala: olha, realmente essa propriedade, se você quer ela está disponível. E foi ali que eu comecei. Quando você comprou a casa, então você já estava ali numa espécie assim de treino para você já ingressar no seu ramo atual. Sim, eu não sabia na época, né? Eu não sabia, mas realmente foi assim. Tudo começou ali. Mas e aí, você disse assim: comprei minha primeira casa, estamos aqui, eu e minha mãe, e agora? E então a gente era uma casa de 3 famílias, como qualquer outra, era velha, tinha que ser reformada, e a gente não tinha experiência nenhuma de construção, de reforma, e foi indo. Aos pouquinhos fomos reformando e coisa e tal. E eu trabalhava durante o dia, saía do trabalho muitas vezes às 8 da noite, corria para o Home Depot comprar material, aí a gente conheceu pessoas que nos ajudou a fazer reforma. Até hoje eu nunca aprendi a fazer nada disso. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente conseguiu reformar o primeiro andar, ficou novo.
E vocês estavam morando no imóvel enquanto estavam reformando. Morando no imóvel e reformando ao mesmo tempo. Hoje jamais faria isso. Mas no Brasil ainda se faz muito. Muita É gente assim. ainda faz no Brasil. Mas aí, convivendo com poeira, construção. A gente isolava, né, uma área que estava, era tudo meio que improvisado, mas foi rápido. Durante, acho que demorou umas três semanas, ia reformando uma parte da casa, isolava outra, e ia se virando. Nesse processo, você considera que ali você realmente despertou para vou comprar minha próxima casa? Ou Sim, você percebeu uma oportunidade no mercado? Como é que foi? Conta detalhe de como foi esse processo para você querer comprar a segunda casa. sim, porque quando a gente faz algo que a gente nunca fez antes, é desconfortável, é difícil. O financiamento foi muito complicado. A gente foi em 3 bancos, a gente foi, não conseguiu o financiamento, a gente foi muito persistente até conseguir. Então foi um processo. E também não entendia nada de reforma, também foi uma aventura. Então, a partir do momento que a gente passa, supera essa fase, que entra, consegue fazer, então, automaticamente, a gente fica mais desenrolado para... Falei, ok, isso aqui é interessante. Estamos morando no primeiro andar, o segundo e o terceiro, ele cobre as despesas, por que não? Aí apareceu, depois foi aparecendo outras, né, oportunidades. E assim foi. Você comentou comigo nos bastidores que antes da crise de 2008, que é uma crise assim que abalou, que foi um efeito cascata no mundo inteiro, antes de estourar a bolha em 2008, você comentou comigo que você conseguiu adquirir 4 casas Sim, só para investimento. sim. E você começou a perceber que você precisaria repassar aquela casa adiante? Como foi que você conciliou os investimentos que você tinha feito com a crise que estava chegando em 2008, sem saber, obviamente, que a crise viria? Sim, como eu trabalhava na concessionária, então a gente conversava muito. E a televisão ficava sempre ligada, CNN, e se falava muito daquele real estate bubble, que era a bolha imobiliária que estava para estourar. E um belo dia, assim, num jantar de Thanksgiving de família, o meu tio Mark, que me deu o primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, que me deu a oportunidade, e a gente conversava muito e ele falou, olha, eu acho que é o momento certo de você vender essas propriedades, porque o mercado ele subiu muito e acho que a crise, já tinha acontecido isso antes, a crise do mercado imobiliário. Então, mais ou menos 2006, 2007, por ali, um ano antes de realmente tudo da crise chegar, eu me lembro que eu fui embora aquela noite e eu fiquei intrigado com aquilo, com aquela ideia. Aí logo depois eu resolvi, botei tudo à venda e vendi. Vendeu e conseguiu acumular um bom capital, Sim. só que com a crise chegando, você tinha cerca de 20 e poucos anos, 26 anos. Eu acho que nessa época eu estava com 26 anos. Aí eu consegui vender todas as 4 propriedades e fui morar de aluguel. E Comecei do voltou, zero. e voltou a morar de aluguel, mas com um capital agora guardado Sim, e assim, um capital, podemos falar aqui em alguns números, sim. o que um jovem com 26 anos faz com 1 milhão e poucos mil dólares na conta bancária? Eu fiquei na época sem saber o que fazer, porque o mercado imobiliário estava muito incerto. Veio a crise, e é uma coisa, eu nunca tinha passado por isso, eu era muito jovem, e eu comecei a olhar para o Brasil. O Brasil a economia estava ok, não estava em acessão, e eu venho de uma família assim de agricultores, né? Eu sou do Paraná, no interior do Paraná, e conversando assim com familiares, principalmente o meu tio, eu tive a ideia de fazer um investimento numa fazenda no Brasil. Então eu fui para o Brasil várias vezes até conseguir a comprar uma fazenda.
Você foi pesquisar a terra, olhar e Sim, voltava. várias vezes. Teve um ano que eu fui para o Brasil, acho que 3 ou 4 vezes. Olhei várias fazendas, umas 15, 20, era super cansativo. Com cabeça de gado e tudo? Gado, soja, tava tentando fazer um bom negócio. E acabou fechando. Acabei fechando. Só que você mantém a fazenda até hoje? Ou... Não, a fazenda eu tive ela durante uns 6, 7 anos mais ou menos. Foi assim, foi esse período. Na época o dólar era mais alto, aí o Brasil ele teve uma época que ele estava realmente, estava tudo em ascensão, a economia estava muito boa e o momento ele foi propício porque o dólar ele começou a cair. E eu me lembro que quando eu fechei o negócio, estava uma diferença de 2, era 2,15 por um. Então, assim, o momento ele foi muito adequado. Foi bem favorável. Foi bem favorável. Nesse período, você fundou a Premier ou foi depois? Então, depois que eu consigo fazer essa venda, que eu decidi vender e entrar novamente no mercado imobiliário, eu comecei com a experiência que eu adquiri no mundo de carros, de compra e venda. Nessa época, depois eu saio da Mazda, eu abro o meu próprio negócio, depois eu cheguei a ter 2 agências ao mesmo tempo, concessionárias, né, de carros usados, então eu ia muito para o leilão, então acostumei a comprar, vender. Então, nessa época, a gente estava saindo da crise. As propriedades estavam começando a ser vendidas, então ainda tinha muito leilão, muita coisa. Então, eu pego aquele lá atrás, assim, aquele começo onde as propriedades eram listadas na internet, ou então esses leilão ao vivo, onde sai no jornal e está lá o endereço, a propriedade vai para o leilão, você aparece com outros compradores. Você leva um cheque de US$ 10.000 para dar um depósito e ali tem o lance ao vivo e tinha pela internet também. Então, assim, o que eu aprendi no mundo de leilão, de carros e coisa, então eu trouxe muito daquela experiência pro leilão de casas, de imóveis. Veio Então, como bagagem mesmo de uma vida profissional já que já estava... Ajudou muito, com certeza, sim. Com certeza. E quando você decidiu, você percebeu que o mercado aqueceria em Worcester? Ou era porque você já estava familiarizado por morar ali na região, que você decidiu investir lá e lançar a sua rede de negócios lá? É um pouco de cada coisa, né? Então, assim, quando eu resolvo sair do Brasil, o momento era bom, né? Eu achei assim que o momento era muito adequado, precisava reinvestir em outra coisa. O mercado de automóveis é muito competitivo. Então, assim, eu trabalhei nele durante muitos anos e o mercado imobiliário, no começo ele foi excelente, ele foi muito bom. Então, ali eu começo a olhar para ele de novo, eu começo a voltar no mercado imobiliário. E então eu começo a acompanhar esses leilões ao vivo, leilões pela internet. E então, quando eu tenho essa oportunidade de voltar com esse capital, o Brasil, durante esse tempo, obviamente, tudo subiu. Então, assim, foi uma ótima venda. Eu tinha um capital bom para poder voltar nesse mercado e eu sempre fui muito agressivo. Então, eu comecei a comprar e foi 1, 2, 3 e não parei mais até hoje. E a região de Worcester agradece. Sempre gostei ali, porque eu sou mais, sei lá, familiar com a cidade de Worcester. A gente vai conhecendo, vai aprendendo, sabe aonde comprar, aonde não comprar. Então, sempre foi mais confortável para mim. Então, eu sempre olhei mais naquele mercado. Aí é que eu vejo assim, que as coisas acontecem realmente de forma favorável quando tem que ser. Né? Sim. Porque ali, quando você entregava pizza, você estava conhecendo a cidade, estava aprendendo numa época que, como você disse, não tinha nem GPS. Sim. E você estava se familiarizando, conhecendo cada canto. E aquilo ali, ninguém nem imagina que ia te ajudar a conhecer a cidade de uma forma que você pudesse investir e empreender em imóveis. Com certeza. Foi uma experiência fantástica.
So this is 631 Franklin Street. It's a project that we've been working on for about 2 years now. We have 26 units approved. We're going in for 2 more. We're looking to get a total of 28 units. We have this building all framed up. We've got about 90% or so done. We are waiting for National Grid to come in and remove those poles so we can finish the whole structure up. Window, roof, all the frames inside pretty much done. We have subs working inside, HVC, electrical, plumbing. Hopefully we can have this project completely done within the next 4 to 5 months. This is the parking area. We're going to have about 48 parking spaces. We're very excited. This is one of the many projects that we have going on in the city of Worcester right now. All right, guys, so I'm going to show you the inside now. We are very, very excited about this project. Come on in. Let's go. All right, so I'm gonna take you guys to the second floor. So we have the second floor. These are gonna be high quality apartments. We have roughly 9 units per floor, and this is the common area. Quando você... nós falamos no começo do programa que você foi uma espécie de pioneiro em certos conceitos de financiamento. Fala um pouco para a gente dessa experiência. Sim, no começo eu fazia ofertas. É um mercado extremamente competitivo. Eu vou falar agora, muito competitivo. Então, quando o mercado imobiliário ele começa a voltar em acessão, começa a vir investidores. Então, era muito competitivo. E eu me lembro de estar fazendo assim muitas ofertas e às vezes não consegui. Então, assim, ao decorrer do tempo a gente vai aprendendo. Então eu comecei a fazer proposta e colocava assim depósitos sem volta. Muitas vezes eu colocava 25, 50 mil dólares de depósito e não era sujeito a financiamento, não era sujeito a expensão, avaliação. Ou seja, uma forma de ganhar da competição, porque eu tinha que inovar alguma coisa. Fazia proposta e não conseguia comprar. Então, assim, eu elaborei, e hoje isso é muito usado, mas na época não era tanto. Eu acho que foi um dos primeiros a começar. Se chama Non-Refundable Deposit. Você faz uma oferta e dá um depósito sem volta. Se você não fecha aquele negócio, você perde o depósito. Você perde o depósito, isso que eu ia te perguntar. O que significa o non-refundable? Isso. Você dá a oferta para garantir que aquele negócio vai ser fechado. É como se fosse um sinal. Um sinal. Só que esse é um sinal que não volta mais. Normalmente as pessoas fazem uma proposta numa propriedade, dá um sinal com uma carta de pré-aprovação e muitas vezes é sujeito a ser avaliado, a propriedade ser avaliada, inspecionada, sujeito a financiamento. Então, eu consegui elaborar um sistema onde eu ia financiar a propriedade, porém não era sujeito a financiamento. Então, para não confundir ninguém, eu colocava 25 mil non-refundable deposit e que não era sujeito a financiamento. Ou seja, como eu ia fazer a compra, não importava muito para quem estava vendendo. Não era sujeito a financiamento, não era sujeito a expensão, não era sujeita em avaliação. Ou seja, uma vez que o depósito é dado, acabou, não volta mais. Aí eu tenho aquele prazo mais ou menos de 45 a 60 dias para fechar o negócio. Se eu não fecho, o vendedor ele tem o direito de ficar com o meu depósito. Hoje, você informou que esse tipo de negociação ela se tornou mais comum no ramo. Sim, ela se tornou mais comum, porque o mercado ele ficou muito competitivo, o mercado imobiliário, né? Ele é um dos, se não for um dos melhores negócios que tem, é muito. Então, a disputa é muito grande. A cidade de Worcester ela cresceu muitos investidores de Boston. Os valores ainda são bem diferentes. O retorno é muito bom,
na cidade de Ustra, então era muita competição. Então acaba hoje é uma coisa mais natural, porque senão não consegue comprar. Você fundou a Premier há 15 anos, como a gente já disse aqui. Sim. Naquela época já era tão promissor o mercado assim voltado para o público brasileiro? Já tinha esse boom de brasileiros que tem lá na região? Sim, sim, já tinha. E eu, quando eu fundei a Premier, era com esse objetivo. O objetivo era de adquirir imóveis, reformar os imóveis e poder proporcionar à comunidade brasileira, sempre foi a minha, né, intenção, com imóveis, apartamentos reformados, novos. Então, a gente sempre teve essa facilidade de alugar e então, assim, começou esse modelo e até hoje a gente segue ele. São centenas de imóveis. Sim. E tem público, demanda de público brasileiro para tudo isso? Sim, eu acredito que são mais ou menos 500 famílias, mais ou menos ali, brasileiras que a gente abraça hoje. Só na região só na região porque de a região de Uster é muito grande, não é só a cidade de Uster, né? Você está Sim. falando também daquelas cidades do entorno. Sim, temos também propriedades ali ao redor de Uster também, sim, em algumas outras cidades em volta ali. Tá. E quando hoje uma pessoa te procura, não só para alugar, mas para comprar, quais são as outras modalidades que você trabalha para proporcionar a compra e venda desta casa para essa pessoa? Olha, eu acredito que depende muito da experiência que a pessoa tem no ramo, né, de compra e venda assim, de imóveis. Mas eu diria, para quem já tem um pouco mais de experiência, que consegue olhar a propriedade e está assim, satisfeita com, né, assim, com tudo que vê, eu diria que fazer uma proposta não sujeita a financiamento, não sujeita a avaliação, financiamento, um depósito, talvez de 20, 25 mil sem volta, você vai estar, a sua proposta ela tem uma grande tendência em ser aceita. Agora, eu digo assim, para quem tem um pouco mais de experiência, né? Para quem está começando, jamais. Eu não sugeriria isso de maneira alguma. Você aconselha, então, para quem está começando, sempre falar com um corretor, um corretor e passar pelo processo e ter paciência. Você não pode desistir. Como eu disse no começo, a primeira propriedade que eu comprei, eu fui negado 3 vezes o financiamento. Então, eu fui persistente. A palavra-chave é persistência. Você vai fazer ofertas e não vai ser aceita, não pode desistir. Tem que ir, continuar com persistência, mais cedo ou mais tarde, você consegue adquirir seu primeiro imóvel, com certeza. Hoje, tem um grupo de pessoas que está surgindo por aí, que não é nem investidor, nem o consumidor final, nem o proprietário, não é aquela pessoa que quer se tornar a proprietária daquela casa. E são pessoas que têm procurado imóveis em leilões antes de entrar para o leilão. Tem um grupo aí que está sempre falando disso. Se a pessoa ela te oferece um contrato desses, você é um tipo de investidor que você tem interesse lá na região, por exemplo, de comprar casas que são de repasse de contrato? Sim, já aconteceu muito. Hoje não acontece com tanta frequência, mas se falam que acho que 60 tem muitos financiamentos que se chama FHA, VA loans, são financiamentos com uma entrada pequena, que eles estão em default, ou seja, eles estão atrasados. A média já é de 6 meses. Então, existe a probabilidade de muito alta de casas, single families, já estão começando, já novamente, essas casas elas estão começando
no governo Trump, eles são um pouco mais agressivos, onde essas propriedades elas vão começar a entrar no leilão. Isso vai começar de novo, mas é mais focado em single family, financiamentos que foram feitos com poucas entradas e coisas e tal. O mercado de multifamily, depois da crise, ele ficou extremamente difícil de conseguir financiamento. Os financiamentos eles começam de 20% a 25%, em alguns casos até 30% de entrada. Então, esses financiamentos, essas propriedades, dificilmente elas entram em leilão, porque é um comprador que tem mais experiência, ele coloca uma entrada maior, então ele já é uma coisa assim diferente. Quais são os seus projetos futuros para a Premier? Você pretende fazer o que a partir de agora, já que os negócios estão tão bem consolidados? Olha, eu comecei a desenvolver, né? Eu não sou construtor, eu sou investidor, mas agora há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a desenvolver. Estamos com projetos, 2 agora, terminando 2. Tem um prédio de 28 apartamentos, que é o primeiro que a gente está fazendo ali na cidade de Worcester. Tem um outro projeto também que está quase pronto, são 6 townhouses, ele ficou muito bom. E começamos agora um outro projeto com 5 casas. Então, eu estou fazendo uma transição e estou desenvolvendo. Eu acho que agora a Premier ela vai estar concentrada também em desenvolver imóveis do ground up, né, do zero. Com certeza tem pessoas nos assistindo agora que estão tendo a dimensão de toda uma equipe que deve trabalhar com você nesses novos empreendimentos e talvez estejam se despertando para aquele desejo de eu também gostaria de trabalhar com o Michael. Como é que faria? Olha, quando eu comecei a ter essa ideia de desenvolver, pelo fato de não ser construtor, eu fiz algumas parcerias com pessoas que já tinham essa experiência. E nós estamos finalizando um prédio agora de 28 apartamentos. Então, e temos projetos já para o ano de 2026 de fazer prédios. Já temos 3 projetos de 30, 60, 90 apartamentos. Então, assim, 2026 ele é muito promissor. Uau, e já bem aí, menos de um ano. Já estamos aí, já. O lançamento já está previsto para 2026? Previsto. A gente termina esse prédio agora em dezembro, no final de dezembro. E assim que o inverno se encerra, nós já temos 2 projetos prontos para começar e um terceiro bem maior aí que ele vem lá para o meio do ano de 2026. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa já, mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele brasileiro que está chegando, seja jovem, seja com uma certa maturidade, que você falasse para esse brasileiro que gostaria de empreender nos Estados Unidos. O que ele faz? O que ele precisa ter em mente para que ele possa ser um empreendedor de sucesso como você se tornou? Acredite em você. Acredite no seu sonho. Seja persistente que você consegue chegar lá. Simples, simples rápido assim, e prática a receita. Objetivo, sim. Acredite em você. Seja persistente. Essa é a palavra. Não precisa reinventar a roda, não é verdade? Persistência. Persistência é a palavra-chave. Exatamente. Ok. Quem quiser entrar em contato com a Premier e fazer negócios, buscar o que a Premier tem de melhor e que tem oferecido lá na região de Worcester, faz como? Olha, você pode entrar em contato Michael Ermani ou premierpropertymanagement.com. Esses são os 2 meios de contatos. Michael, muito obrigada pela tua participação aqui no Algo a Dizer. Eu desejo que Deus continue abençoando os teus caminhos. Muito obrigado. Todo sucesso, que Deus continue enviando novos negócios promissores e que você continue sendo bênção para toda a comunidade brasileira. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência aqui conosco no Algo a Dizer. Eu te vejo no próximo programa.